a orar com a gente para a gente poder iniciar. Senhor, aqui nos encontramos mais uma vez, teus filhos, tuas filhas, com o intuito de estudarem e se aprofundarem mais na tua palavra. Para isso, Senhor, nós suplicamos a unção do teu Espírito, a presença do teu Espírito Santo na nossa vida, o mesmo Espírito que inspirou o profeta Daniel, que ele possa também, Senhor, nos ajudar a compreender aquilo que deseja que nós venhamos a compreender. Fica, portanto, conosco. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, hoje a gente vai encerrar, na realidade, o estudo da semana passada, mas o assunto em si, ele não se encerra hoje, né? O capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel, eles são continuações, né? O capítulo 8 é uma continuação do capítulo 7 e a gente vai entender nos próximos estudos. Para vocês terem uma noção, nós vamos encerrar hoje o assunto do chifre pequeno no que é abordado aqui no capítulo 7. Semana que vem, aí a gente começa o capítulo 8, entende ali o início do capítulo 8, e a gente vai ter mais uma abordagem acerca dessa ideia do chifre pequeno, desse poder, que é abordado no capítulo 8, e aí a gente vai ter mais ou menos uns 2 encontros só sobre esse assunto, mais para frente, tá certo? Então, isso é uma prova de como esse assunto ele é vasto, né? A gente poderia passar muito tempo falando sobre isso, só sobre esse tema, porque tem muita coisa para ser discutida. A gente tenta trazer aqui de forma resumida, né? Para que vocês possam ter a curiosidade e estudarem, né? Com os materiais que a gente deixa e também com qualquer outra fonte que você tenha interesse. Então, hoje a gente faz um pequeno resumo para retornar ao ponto onde nós paramos semana passada. Semana passada nós vimos, fizemos inicialmente um resumo da visão dos 4 animais, aí vimos que esses 4 animais representavam os mesmos reinos que aquela estátua do sonho de Nabucodonosor representava, e dentre esses 4 animais havia um diferente, né, chamado por Daniel de terrível e espantoso. Desse 4º animal surgiam 10 chifres, né, que nós vimos se tratar das 10 nações ou povos que compunham a Europa, né, na antiguidade, e que deram origem aos povos europeus de hoje, e que do meio desses 10 chifres, do meio dessas 10 nações, surgiu um chifre pequeno, né? E vimos as características desse poder que surgiu desse chifre pequeno. Nós entendemos que chifre, ali dentro do contexto da profecia, significa um poder, significa uma nação, né? Um poder político, econômico, né? Religioso. E esse era diferente, né? Esse chifre pequeno, ele que surge ali no meio, ele era diferente. Nós vimos que ele tinha várias características. Se eu não me engano, a gente elencou 13 características do chifre pequeno, né? E começamos a abordar essas características. A gente não vai falar exatamente das 13, mas vamos falar daquilo que é o mais importante, sempre tentando, como fizemos semana passada, associar com a história, né? A história é o nosso, vamos dizer assim, o nosso guia de contexto, né? O nosso guia principal da ideia, da essência é a Bíblia. E aí a gente harmoniza isso com a história para entender a profecia. Esse é o método historicista, né? De se interpretar as profecias. A profecia, como a gente falou, ela é a história escrita, narrada antes dos acontecimentos acontecerem, né? Antes daquilo realmente se tornar real. E a gente vê nas profecias de Daniel exatamente isso, né? A misericórdia de Deus em demonstrar e mostrar ao seu povo
os eventos que se dariam no futuro. E aí a gente olha para a história, essa história que já se concretizou, e percebe essa ação, tanto de Deus como também desses agentes, né, do grande conflito. Né? A ação de Deus do lado dos santos, né? E a ação do inimigo também através desses agentes terrenos, né, desses poderes, desses reinos, dessas lideranças, fazendo ali a contraposição a Deus, né, na perseguição, na luta contra o povo de Deus. E é isso que o capítulo 7 vem mostrando. Né? E nós vimos duas características desse chifre pequeno. Vimos a característica essa que eu estou mostrando na tela, que é a pretensão de perdoar pecados, né? Que isso é caracterizado como blasfêmia na Bíblia, né? Nós estudamos isso. Vimos as características históricas, no sentido de que esse poder, quando se levantou, ele precisou derrubar outros reinos, e nós vimos isso dentro da história, o poder papal, para se consolidar ali no ano de 538, foi preciso todo um percurso político, né, que ele enfrentou para se consolidar como uma liderança. Né? Quem estuda ou estudou um pouco da história sabe da grande influência que o poder papal teve na história antiga. Né? Não falo nem só no período mais aqui recente da Idade Média, mas bem já lá no começo mesmo, depois do sexto, no sétimo século, né, a grande influência que o poder papal teve sobre os reinos da Europa daquela época. Né? Os reis eram levantados ou derrubados, os reinos eram estabelecidos ou varridos pela influência ou pela decisão do poder de Roma, né? Poder esse na pessoa do Papa, né? Que era manifestado na pessoa do Papa, o bispo de Roma. Historicamente, na formação da igreja cristã, existiam igrejas espalhadas por todo o mundo conhecido naquela época. Igrejas essas que foram fundadas, muitas pelos apóstolos e posteriormente por seus discípulos, né? E elas foram se estabelecendo. Porém, com o passar dos anos, com a grande difusão do cristianismo, e isso quando a gente for estudar o livro de Apocalipse, a gente vai ver isso muito bem, porque isso é descrito lá no livro de Apocalipse, nos 3 primeiros capítulos, com a grande dispersão, né, e crescimento do cristianismo dentro do Império Romano, o cristianismo passou a ser uma grande ameaça para o Império Romano, né? Houveram grandes revoltas, grandes batalhas, grandes perseguições aos cristãos nos primeiros 3 séculos, né? Até que Constantino, imperador romano, tornou-se, né, assim de forma curiosa, tornou-se cristão, né? Usando aquele ditado, né? Quando você não pode com o inimigo, una-se a ele. Foi exatamente o que Constantino fez, né? O cristianismo é relatado que na época dos primeiros séculos, quando os cristãos eram levados ao Coliseu, quando eram levados à morte, né, ao martírio, era dito na época pelos historiadores que o sangue dos cristãos fazia brotar mais cristãos, né? Então, quando se matava um cristão naquela época, outros tantos, pelo exemplo daquele cristão, se convertiam. Né? Então, o Império Romano ele passou a perceber que não ia conseguir barrar o cristianismo através da força, da violência. Né? E aí, Constantino, percebendo isso ali no 4º século, ele se converte ao cristianismo. Né? E agora o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. Né? Isso ali no 4º século. E com isso vieram, a gente vai ver um pouco mais isso lá na frente, vieram as consequências dessa mistura, né?
por que que houve ali uma mistura? O fato é que Constantino, ao se converter ao cristianismo, ele não se converteu verdadeiramente. O que ele fez nada mais foi do que mesclar, né, o cristianismo com a religião romana, que era pagã. Com o próprio estabelecimento do cristianismo como religião oficial de Roma, o representante cristão em Roma, né, que era a sede do império, passou a ser o líder cristão mais importante, né? Então, o bispo de Roma passou a ter grande importância, uma supremacia acima dos outros, por estar na capital do império, por ser o líder da igreja cristã na capital do império. E essa influência, né, esse poder, ele foi tomando proporções tão grandes, né, que ele passou também, o bispo de Roma, não só ditar as regras no que diz respeito ao cristianismo, à religião cristã, como também a influenciar as decisões políticas do próprio império, né? Até que esse império, o Império Romano, caiu, né? Se dividiu nesses reinos que nós vimos, né? E o poder católico romano, que havia sido estabelecido ali no sexto século, em 538, ao derrubar 3 daqueles reinos que nós vimos, ele se estabeleceu, e então agora ele passou a ditar com mais influência do que ele tinha antes, né? Ditar as regras e os rumos da política, né? Do mundo daquela época, com influência maior do que tinha antes. Antes ainda havia a figura do imperador. Após a queda do Império Romano, não havia mais essa figura. E aí agora o poder papal, né, o bispo de Roma, passa a ser essa figura mais importante, onde os reis daquelas nações passavam agora a se curvar a esse líder religioso, né, que passou a ser também um líder, vamos dizer assim, político, de todo mundo conhecido daquela época. Então, a partir daí, a influência que já havia sido, né, estabelecida durante os séculos passados, agora ela estava mais forte do que nunca, tá certo? Então, é nessa fase que nós entramos aqui no capítulo 7, no verso 25, e nós vemos essa terceira característica. Nessa parte aí do texto, nós vimos já a primeira parte acerca das palavras que esse chifre proferia, né, palavras que magoavam os santos, né, que perseguiam os santos, que falavam contra os santos. Nós vemos também que esse poder ele teve outras características, as características que a gente vê aí no final do verso, né? Que ele cuidaria em mudar os tempos e a lei, e que os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A Bíblia, quando se fala de profecia, ela vem com muita simbologia. Aqui nós temos essa simbologia muito bem aplicada. Focando aqui nessa parte do tempo. Diz que esse poder, ele perseguiria, resumindo o que esse texto fala, né? Os santos seriam entregues nas mãos desse poder, o povo de Deus seria entregue nas mãos desse poder, supostamente, né, cristão, que usurpou para si a autoridade divina, como nós já estudamos, que usurpou para si a prerrogativa, né, de ser representante de Deus, como nós vimos semana passada, ao ponto de dizer que a sua palavra era a mesma palavra de Deus, né, que ele tinha a autoridade de Deus aqui na terra, era um Deus aqui na terra, o que é uma blasfêmia, mas eles tomaram para si essa prerrogativa de serem o mediador entre o homem e Deus, sendo que essa prerrogativa é de Cristo, né, o nosso único mediador, o nosso sumo sacerdote. Então, esse poder tomou para si essas prerrogativas divinas e passou agora a perseguir aqueles que não aceitavam isso, ou seja, aqueles que viam que a Bíblia falava diferente disso. Os santos, o povo de Deus, que não reconhecia essa autoridade mundana, essa autoridade que não era de Deus, né? E aí ele passou agora a perseguir
e esses santos foram entregues em suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando nós vamos lá para Apocalipse capítulo 13, verso 5, a gente vê a mesma coisa, só que dita com outras palavras. Diz assim, ó, foi-lhe dada uma boca que proferia palavras de arrogância e blasfêmia, ou seja, a gente está vendo a mesma coisa desse chifre pequeno de Daniel, as mesmas características. E foi dado também a esse poder uma autoridade para agir durante 42 meses. Em Daniel, se fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Que no caso são 3 tempos e meio. Em Apocalipse fala que esse poder agiria por 42 meses. Mas lá em Apocalipse também fala que a mulher, que a igreja, representa a igreja, seria perseguida, né, por esse mesmo poder da parte, né, do dragão, que é Satanás, e ela fugiria para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela, e ele sustentaria ela por um período de 1260 dias. Então, a Bíblia, ela, de forma resumida, ela fala de um período de tempo de 3 formas. Em Daniel, usa-se a expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio. E em Apocalipse usa a expressão 42 meses ou 1260 dias. Então, são essas as expressões que a Bíblia usa para se referir ao mesmo período de tempo. Quando você vai lá para Ezequiel, queria que o pai abrisse, pai, lá em Ezequiel capítulo 4, para ler para a gente, Ezequiel capítulo 4, verso 5 e verso 6, para a gente entender esse conceito profético, né? Não ficar dúvida com relação a isso. Ezequiel 4, versos 5 e 6. Se o senhor puder abrir o microfone e ler do início. Pronto. Porque eu dei os anos da sua iniquidade segundo os números dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Lá em Números, faz essa mesma referência, lá em Números capítulo 4, verso 34. Se o pai puder ler também. Esses 2 textos, eles mostram para a gente que dentro da perspectiva divina, é Números 4, verso 34. 4:34 diz... Números 4... 34. Diz o seguinte, Moisés... Olha aqui. Não é esse verso. Só abrir aqui de Ezequiel para a gente pegar a referência cruzada dele. Ezequiel 4, 5 e 6. Quatorze, 34, desculpa. É esse daqui mesmo, já tinha encontrado. 14:34 diz, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Então, ó, Deus, dentro da sua perspectiva, quando ele instruía os profetas para falar de períodos de tempo profético, ele usava essa referência, né? Esses 2 textos mostram isso para a gente, tanto Ezequiel 4, versos 5 e 6, como Números 14, 34. Que um dia, dentro da profecia bíblica, corresponde a um ano literal.
Então, um dia profético é um ano literal. Pegando essa informação, né, a gente consegue entender o período de tempo que esse poder perseguiu o povo de Deus. Então, vamos pegar esses três textos, né, que nós vemos, tanto de Daniel como os dois textos de Apocalipse. O livro de Daniel fala aí de 3 tempos e meio. Né? Tempo, a tradução de tempo ali no texto de Daniel é ano. Né? E o ano, para Daniel naquele período, era um período de 360 dias. Né? Então, 3 tempos e meio era um período de 3 anos e meio. Se você fizer a continha na sua calculadora, vai dar 1.260 dias. Né? 42 meses, a mesma coisa. Né? 42 meses, o mesmo valor, de 1.260 dias. Certo? Quando você faz esse pequeno cálculo, você vai ver que os 3 períodos de tempo, 42 meses, né? 3 tempos e meio, ou 3 anos e meio, né? Representam esses 1.260 dias, que na profecia bíblica representaria ali 1.260 anos. Então, quando a gente olha para a história, a gente vai ver exatamente essa característica desse poder que nós vimos, que ele perseguiria o povo de Deus durante um período de 1.260 anos. Né? E quando começaria isso? Começaria exatamente quando esse poder foi estabelecido, certo? Que foi o ano de 538 depois de Cristo. No ano 538 depois de Cristo, nós temos o decreto de Justiniano, estabelecendo ali o bispo de Roma como o cabeça da igreja católica romana, ou seja, da igreja romana da época, e foi aqui que se consolidou, após a queda daqueles 3 reinos, o último daqueles reinos caiu nesse ano. Então, aqui o bispo de Roma, que tinha até então já um grande poder, mas esse poder era limitado por algumas nações que não o aceitavam como tal, como representante da igreja cristã, como uma grande liderança político e religiosa daquela época, é com esse decreto de Justiniano que ele então, estabelecido. E quem era contra essa visão passou agora a ser perseguido. E por que tempo houve essa perseguição? A Bíblia diz que foi por um período de 3 anos e meio proféticos, 42 meses proféticos, ou 1.260 dias proféticos, que nós entendemos que se tratam de 1.260 anos. Então, durante um período de 1.260 anos, desde 538 depois de Cristo até o ano de 1798, nós temos aqui um período de perseguição do povo de Deus. Esse evento do decreto de Justiniano marca o início do período, né? E a prisão do Papa Pio VI, né? Em 1798, a mando de Napoleão Bonaparte, né? Prisão essa efetivada, né, pelo general Berthier na França, encerrou o período que nós chamamos de supremacia do poder papal. O período onde o poder papal era o grande influenciador das decisões políticas do mundo. Era o período onde o poder papal estabelecia e derrubava os reis e imperadores do mundo. Esse período aí do final do século XVIII foi marcado pelo processo do iluminismo, né? Que foi uma grande quebra, né, de paradigma que houve ali dentro da França, né? Onde houveram, né, muitas discussões, não só discussões, mas muitas batalhas, conflitos e mortes, né? Que culminaram, né, com a ascensão ali de Napoleão Bonaparte, e esse, não aceitando que houvesse ninguém acima dele, né,
destituiu o Papa Pio VI do seu trono, né? E o próprio Napoleão Bonaparte se auto-intitulou e se autoproclamou o imperador do chamado, né, Sacro Império Franco-Germânico que existia naquela época, né? Que era o grande império daquela época. E Napoleão destituiu o Papa naquele momento, quebrando aquele ciclo de 1260 anos em que o poder papal é que coroava e estabelecia e comandava os reinos do mundo, né? Napoleão não aceitava isso. E acabando ali com esse período de hegemonia papal. E esses 12 séculos, né, de hegemonia desse poder, que foram marcados aí por perseguições, onde cristãos, né, e é isso que é o interessante, né, porque esse poder se intitulava cristão, representante de Cristo, mas perseguiu, né, o povo de Deus assim de forma incessante, né? Nós temos nesse período um período que nós conhecemos como Inquisição, né? Onde qualquer um que não aceitasse os ditames ali da Igreja Católica não era só perseguido, mas também era martirizado, né? Torturado das mais diversas formas possíveis, né? E que a gente não consegue nem imaginar. Então, a perseguição foi tremenda. Se você parar um tempinho para pesquisar sobre isso, né? Sobre esse período da Idade Média, você vai ver exatamente detalhes sobre isso, né? A igreja, nesse período, a Igreja Católica, ela tomou para si o direito, né, sobre a Bíblia. A Bíblia só era disponível para o clero, né? Você tem noção, até nobres tinham dificuldade, pessoas nobres, né, da realeza tinham dificuldade de ter acesso à Bíblia. Poucos tinham, e quando tinham era por intermédio de algum representante da Igreja Católica, né, que transmitiam a visão que ele tinha sobre a Bíblia, porque até mesmo muitos dos representantes católicos, padres, cônegos, eles não tinham acesso à Bíblia, né? Eles recebiam de ouvido e passavam aquilo que eles tinham recebido. O acesso à Bíblia naquela época era extremamente limitado, muito limitado, né? Pessoas davam a sua vida literalmente por porções da Bíblia, né? E quando eles tinham acesso a essas porções da Bíblia, eram porções em latim, né? A Bíblia só era escrita e traduzida para o latim. Naquela época, a questão da educação era muito limitada, né? As primeiras universidades, elas surgiram ali no 13º, 14º século. E ainda eram universidades que não eram acessíveis para todo mundo. Era só realmente para o clero católico e para alguns membros da nobreza. E mesmo nesses locais onde se difundia um pouco mais de conhecimento, o acesso à Bíblia era muito limitado. E as pessoas que, por amor à palavra de Deus, conseguiam fragmentos, partes da Bíblia, e que eram descobertas, essas pessoas eram mortas, queimadas vivas, enforcadas, decapitadas. O que você puder imaginar acontecia-se naquela época. Só em você ter, né, a curiosidade e o desejo de ter em sua posse a palavra de Deus, né? E esse período ele passou, né, foi um período marcante, né? Não foi uma questão de 50 anos, 100 anos, que já seria um período gigantesco, né? Mas foi um período de 1260 anos, 12 séculos, né? Onde o poder papal tomou para si essa prerrogativa, né? E imagina aí quantos milhares, né,
talvez milhões de cristãos verdadeiros foram perseguidos e mortos por quererem a verdade, né? Quererem se posicionar ao lado da verdade. E aí, em fevereiro, né, de 1798, esse homem aí da direita, Napoleão, mandou prender esse homem da esquerda, né, que era o Papa Pio VI, né, o representante de Roma. Não é uma questão de, como eu falei semana passada, de acusar, né, assim, de falar de pessoas, né, mas falar mais desse poder, né, do que esse poder que foi descrito aí na profecia como um poder perseguidor fez, né? Então, se você tiver curiosidade sobre a história, sobre o que esse poder perseguidor fez nesse período, tiver curiosidade para saber mais sobre isso, eu aconselho que vocês leiam e estudem, por exemplo, o livro O Grande Conflito, né? Que inclusive está sendo distribuído hoje, né? A Dani deve ter aí alguns, né, Dani? Existe, eu tenho aqui esse pequenininho aqui, que é o livrinho completo. Você consegue esse livro facilmente, até na internet, se você quiser. Esse mesmo modelinho aqui antigo, mas não precisa. E hoje em dia, hoje está sendo distribuída essa versão. É a mesma coisa, certo? Só que de forma um pouco mais direcionada, tá bom? A mesma coisa que você entrega, que você recebe naquele outro livro que eu mostrei, você pode pegar aqui nesse livro. Esse livro eu aconselho muito que vocês leiam, porque esse mesmo resumido aqui, ele é uma leitura bem rápida. Mas eu aconselho que vocês leiam, porque ele traz com vívidos detalhes o que aconteceu nesse período de 1260 anos, né? O que muitas vezes eu não consigo expressar aqui, esse livro expressa assim de forma maravilhosa, né? Assim a história do que foi esse período, né? E o que isso representa dentro do grande conflito, dentro da profecia. Então, não deixem de buscar por esse livro. Se você ainda não leu, se você ainda não tem, busca por esse livro, nós temos aí à disposição e leia, tá certo? Esse livro pode ser um grande divisor de águas na sua vida, tá bom? Então, nesse livro você vai ver o que aconteceu nesse período e vai ver esse evento aqui de 1798, né, que foi a prisão do Papa Pio VI por Napoleão Bonaparte, tá certo? Então, a quarta característica, né, para a gente ir adiante, aquela característica que se fala lá no capítulo 7, verso 25, que esse mesmo poder, que era perseguidor, que era blasfemo, né, que tomou para si a prerrogativa divina de, de, de perdoar pecados, de ser o representante de Deus na terra, coisa que em momento nenhum na Bíblia a gente vê isso sendo dado para ninguém, a não ser para Jesus, que o próprio Jesus disse, toda a autoridade do Pai a mim me foi dada, para ele, para Jesus, né? Mas essa autoridade não passou para ninguém. E esse poder tomou para si, usurpou para si essa autoridade. Então, todas essas características também nós vemos uma outra, né? Que é falada em Daniel capítulo 7, 25, que ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. O que é que isso significa? Né? Quando a gente fala da lei, nós já estudamos isso claramente. Né? O que é a lei na Bíblia? Né? A lei são os 10 mandamentos. E esse poder mudaria, segundo Daniel, segundo a profecia, mudaria a lei. Eu convido você a tirar um tempinho e reler, né? Êxodo 20, do verso 3 ao 17. Leia em sua casa depois com calma. Nós já estudamos isso, tivemos um estudo específico sobre isso, sobre os 10 mandamentos. Lá em Êxodo 20, do verso 3 ao verso 17, nós vemos toda
todos os 10 mandamentos, da forma como foram escritos pelo próprio dedo de Deus em 2 tábuas de pedra, entregues a Moisés. Então, ali nós temos os 10 mandamentos, assim como Deus o próprio escreveu. Se você tiver curiosidade, você pode ir até o catecismo católico, né? E lá na parte dos mandamentos, você vai ver os mandamentos segundo o catecismo católico. E aí você vai ver a diferença. Abra, se você tiver na sua casa, uma Bíblia católica, como muitos têm em casa, aquelas Bíblias bem bonitas, ilustradas e tudo. Se você tiver na sua casa essa Bíblia, na casa de um amigo que você conhece que tem essa Bíblia, abra essa Bíblia em Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao 17. E se você tiver acesso ao catecismo, abra junto o catecismo, junto com a Bíblia católica. Eu não falo só da Bíblia católica, aquela grandona, não, mas qualquer Bíblia católica, qualquer Bíblia que você quiser. Eu estou me referindo à Bíblia católica para que não fique dúvida. Abra essa Bíblia em Êxodo 20, do verso 3 ao 17, e abra o catecismo. E depois se questione se os mandamentos estão iguais, se os 10 mandamentos estão iguais. Eu já antecipo para você que não, e eu trouxe aqui um resumo, né? A primeira mudança é que não existe no catecismo, nos mandamentos segundo o catecismo católico, a menção sobre o sábado. Não existe, né? Lá existe a orientação, o mandamento para se guardar o domingo, né? No catecismo católico, nos mandamentos do catecismo católico, você vai ver que o segundo mandamento ele foi excluído, né? E qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagens de escultura. Não existe esse mandamento lá. A segunda mudança é que não existe o sábado, menção sobre o sábado, né? O sábado foi mudado para o domingo. Então, faltou ali um mandamento. Tiraram um, mudaram o outro e ficou o espaço para um. Aí pegaram o 10º mandamento, que fala sobre a cobiça das coisas, né, alheias, e dividiram em duas partes, né? Colocaram não cobiçar as coisas alheias, não cobiçar a mulher do próximo. Então pegaram o 10º mandamento, dividiram em 2 para ocupar o espaço que era ocupado pelo segundo mandamento que foi excluído. E mudaram o mandamento do sábado, que mandava lembrar do sábado para o santificar, e passou-se a ser agora guardar domingos e festas e dias de festas. Então, esse poder fez isso, né? E em que momento ele fez isso? Ele fez isso durante essa história de 1260 anos, né? Se você tiver curiosidade para ver isso, você vai ver na história o desenvolvimento disso. Pode falar, pai. É só ressaltar que essa mudança, né, ela foi adotada em 364, no Concílio de Laodiceia, né? Eles oficializaram a troca do sábado pelo domingo exatamente nessa data, né, de 364, nesse concílio, conhecido como Concílio de Laodiceia. Então, pela autoridade da Igreja, um dos 10 mandamentos ele foi suprimido e foi trocado, né? Apesar de ter sido feita a primeira lei dominical no ano 321 pelo imperador romano Constantino, ela só foi oficializada nesse ano de 364 no Concílio de Laodiceia. Então, é isso que o pai está falando, está até aí na tela para vocês verem, né? O Edito de Constantino, do ano 321. Lembra que eu falei que Constantino se converteu ao cristianismo, mas ele fez com que o cristianismo se moldasse à religião romana. E qual era
uma das principais características da religião romana era o culto ao Deus Sol, né? Ao Sol, culto ao Sol. Como todas as religiões da antiguidade, o Sol era a grande manifestação divina para essas religiões. E o Sol, né, nessas religiões e na religião romana, pagã, era adorado no domingo. E Constantino, para adaptar o cristianismo ao romanismo, né? Ele, como o pai falou, estabeleceu ali o primeiro decreto dominical, né? Ele falando aí que todos os oficiais, todas as pessoas, todos os comércios, todas as casas repousassem no venerável dia do sol, né? E aí aqui, quando a gente olha para a história, a gente vai ver que várias características da religião pagã romana foram introduzidas dentro do cristianismo. A Ellen colocou aí, a mudança, eu ouvi falar, muito boa essa questão, Ellen. Eu ouvi falar que a mudança foi por conta do Novo Testamento. Sempre que você ouvir falar sobre isso, Ellen, questione a pessoa que lhe falou quais os textos da Bíblia, não só do Novo Testamento, mas se você quiser pode perguntar quais os textos do Novo Testamento que mostram a mudança para o domingo. Essa pessoa ela não vai mostrar nenhum. Por quê? Porque não existe. Todos os textos que fazem referência ao domingo no Novo Testamento nós já estudamos. Lá atrás, não sei se vocês lembram, fizemos um estudo do sábado para o domingo. Você pode resgatar aí, se a Dani quiser, pode pegar o link do estudo e passar para eles depois. Fala-se ali claramente quais são esses textos, e nenhum mostra essa mudança de dia de adoração. O que nós vemos na história é que essa mudança foi feita por conveniência do Império Romano e da religião agora católica romana, né? Essa mescla que houve do cristianismo com o romanismo. Existia naquela época um medo muito grande dos judeus. Até hoje existe isso, né? Inclusive, nesse livro aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre ele, que se chama Do Sábado para o Domingo, que foi um livro baseado numa tese de doutoramento do doutor Samuele Bacchiò, que era um italiano. Ele fala sobre isso. 2 principais pontos que levaram à mudança do sábado como um dia de guarda no cristianismo para o domingo. Primeiro foi essa questão da adoração do dia do sol dentro da cultura romana. Era o dia que era comumente guardado e adorado pelos pagãos. Então, fazia parte da cultura romana. Esse foi o primeiro ponto, historicamente falando. E o segundo ponto foi o medo do judaísmo, né? Muitos cristãos que já não tinham ligação com os judeus, eles mesmo assim guardavam o sábado. Por quê? Porque foi o dia escolhido por Deus, e nós já estudamos isso, para ser guardado e santificado. E esse dia ele não foi estabelecido por judeus, foi estabelecido no Éden. Então os cristãos eles tinham consciência disso, de que o sábado era o dia de guarda porque Deus o havia estabelecido lá na criação. É tanto que no mandamento fala, lembra-te do dia de sábado, ou seja, lembra que eu criei você, criei Adão e Eva, e para eles eu dei o sábado como dia de guarda. Então não foi para o judeu, que o povo judeu veio milênios depois, foi para a humanidade. E então, com medo dos judeus, o Império Romano e a Igreja Católica da época passaram agora, como eles tinham a autoridade sobre a Bíblia, passaram agora a dizer que não, o dia de guarda seria o domingo. E aí usaram o argumento, um dos argumentos, de que era o dia que Cristo havia ressuscitado. Mas nós já estudamos que a ressurreição de Cristo
ela é comemorada, manifesta na vida do cristão, não com a guarda do domingo, porque não existe relação nenhuma entre essas duas coisas. E sim, através do batismo. O apóstolo Paulo diz que nós ressuscitamos com Cristo através do batismo. Nós já estudamos isso anteriormente. O que nós vemos na Bíblia é Cristo guardando o sábado até na sua morte, morrendo antes do pôr do sol, da sexta para o sábado, descansando no sábado na sepultura e ressuscitando no terceiro dia. E, no caso, era o primeiro dia da semana. E aí você vê outros textos do Novo Testamento falando que as pessoas, ali com o apóstolo Paulo, né, partiram o pão, esse é um dos textos que eles usam, né, para falar da guarda do domingo. Partiram o pão no primeiro dia da semana e depois viajaram. Mas eles não se tocam que eles fizeram isso por quê? Um cuidado do apóstolo Paulo de descansar no sábado, se organizar para a viagem no domingo e então, na segunda-feira, viajar. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Se você pegar o texto lá de Atos, você vai ver exatamente isso. Então, os 8 textos que existem no Novo Testamento sobre o domingo, nenhum fala da guarda do domingo como tendo sido agora o domingo sendo dia santo para ser guardado. Nenhum. Então, se vierem questionar isso, você pode falar esses pontos que nós colocamos. Para vocês terem noção, Dr. Samuel Bacchiocchi, na década de 70, ele passou 6 anos lá dentro do Vaticano, praticamente, né? Na universidade, na Pontífice Universidade Gregoriana, no Vaticano, estudando nos próprios documentos do Vaticano, documentos históricos do Vaticano, como se deu a mudança do dia de guarda do sábado para o domingo. E ele foi a primeira pessoa não católica a ter um doutorado aceito dentro de uma universidade católica, a principal universidade católica em Roma. Foi a primeira pessoa não católica a ter esse doutoramento, né? E ele fez essa pesquisa, para vocês terem noção, essa pesquisa foi tão importante que, na época, né, anos depois, ele recebeu um prêmio do próprio Papa, né, um prêmio de honra pelo excelente trabalho desenvolvido nessa tese de doutorado. E é interessante que eles chancelaram o que foi dito. Aqui, não sei se vocês veem, mas aqui é a capa e aqui você tem na imagem o selo papal, né? Que é um selo de chancelaria, dizendo, ó, isso aqui a gente concorda com o que está escrito aqui. Se você questionar a qualquer líder católico honesto e perguntar para ele por que houve a mudança do sábado para o domingo, qualquer líder católico honesto vai lhe dizer que essa mudança ocorreu pela autoridade da igreja e não porque haja textos bíblicos que fomentem essa mudança. Eu acredito, se o pai puder abrir o microfone, abra, que eu vou perguntar. Eu acredito que o pai já tenha feito esses questionamentos, né, a vários líderes, né, durante a vida do senhor. E eles não falam a mesma coisa? Exatamente. Até hoje, todos os questionamentos que foram feitos, inclusive existem várias passagens, né, de pessoas, de comentários de líderes da igreja, falando que a mudança do sábado para o domingo deu-se exatamente por conta da autoridade da igreja, né? A igreja ela tinha autoridade para fazer essa mudança e ela fez, né? Ela demonstrou essa autoridade através de mudar o sábado para o domingo. E como eu falei há pouco, isso ela chancelou, ela ratificou mesmo, dizendo, né, no ano 364,
no 364, no concílio ali que aconteceu, é o concílio de Laodiceia, né? Então, ela mostrou claramente que ela tinha poder para fazer isso. Em momento algum, a Bíblia autoriza essa mudança. E isso mostra para a gente exatamente essas características desse poder. É duro para muitos, eu imagino, principalmente para aqueles que se cresceram tendo como plano de fundo da sua vida o catolicismo. Mas se a gente parar para analisar a fundo o que nós temos por trás, a gente vai ver que essas características elas se enquadram exatamente na religião católica. E outra coisa, eu não estou dizendo que os católicos ali são pessoas ruins, eu não estou falando isso. Eu estou falando que o plano de fundo da religião católica não é baseado na Bíblia, né? E muitos ali estão ignorantes no sentido de que não têm o conhecimento da verdade, né? Disso que nós estamos estudando aqui, daquilo que a Bíblia falou acerca disso, né? E é necessário que nós voltemos os nossos olhos para a Bíblia. Durante aquele período de 1260 anos, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. E foi o meio que a Igreja Católica teve de manter as pessoas na obscuridade, nas trevas, na ignorância. Porque se as pessoas tivessem acesso a esse poder, que é a Bíblia, elas teriam acesso ao conhecimento. E elas agora estariam libertas daquelas amarras. Mas quem tinha acesso à Bíblia era perseguido e morto. Foi ali no final desse período que veio, então, a Reforma Protestante. Pessoas que eram de dentro da igreja perceberam que havia coisa errada. Um deles foi Martinho Lutero, o grande reformador. E, a partir daquele momento, eles passaram agora a conclamar aos verdadeiros cristãos que se afastassem daquilo. Infelizmente, hoje os próprios protestantes guardam o domingo. Os próprios protestantes que no passado buscaram a verdade hoje guardam o domingo. Por quê? Porque ainda aceitam a autoridade papal. Ainda bebem dessa mesma fonte. Nós vamos ver no estudo do Apocalipse exatamente isso, né? Exatamente isso. Essas mesmas pessoas, essas mesmas religiões bebendo dessa mesma fonte. Não se desvencilhando dessas amarras que foram colocadas sobre elas durante todo esse período. Mas hoje nós temos a oportunidade, ao ter a Bíblia, de estudar a Bíblia e ver na Bíblia o que é a verdade. Que dia que deve ser guardado e que poder é esse? Infelizmente, muitos estão cegos e não veem isso. Mas você está tendo a oportunidade de ver através da palavra de Deus, né, que existe esse conflito, nós estamos no meio dele, existe o povo de Deus, eu não estou falando que é uma igreja verdadeira, não estou falando isso. Eu estou falando que existe um povo de Deus, que lá no Apocalipse é dito o seguinte, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, se você se enquadra nessas duas características, você pode ser considerado povo de Deus. Mas se na sua vida você aceita 9 mandamentos e deixa um de lado, infelizmente, a própria palavra de Deus diz que se você guarda 9 e tropeça em um, você é culpado de todos. Nós temos que viver uma vida de obediência estrita à palavra de Deus, né? Importa, a Bíblia diz, importa obedecer a Deus, não aos homens, né? Então, se você teve na sua vida esse plano de fundo, esse contexto, você tem a oportunidade de se desvencilhar disso, certo? Semana que vem, nós vamos adentrar no capítulo 8. E o capítulo 8 é uma continuação desse capítulo 7.
nós vamos ver mais detalhes acerca desse poder, mais detalhes mesmo, né, de como esse poder trabalhou e como ele ainda trabalha nos dias de hoje, e quais as influências que ele terá antes da volta de Jesus. E o mais importante, vamos saber qual é a nossa posição dentro disso, como filhos e filhas de Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa buscar cada vez mais conhecimento dentro da palavra de Deus, que Deus possa te iluminar para receber toda a verdade que Ele quer te passar. Dani, se puder, faz uma oração para a gente encerrar. Uma boa semana, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. Uma boa semana a todos. Boa semana.